Fala pessoal, beleza? Eu sou o Caio aqui da equipe do Já Invest para mais uma análise de resultados do terceiro trimestre de 2022 e dessa vez a gente vai falar da B3, que foi uma outra escolha lá do nosso grupo de investimentos, onde o pessoal vota para qual conteúdo que vem aqui para o canal. Se você quiser fazer parte dessa votação, é só entrar no nosso grupo, eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado aqui nesse vídeo. Bom, e antes da gente passar para o resultado da B3 propriamente ditos, vamos dar uma olhada no gráfico de uma forma educacional, acho que vai valer a pena aqui para a gente olhar, porque aconteceu uma coisa interessante com a B3 recentemente, tá? A B3 nos últimos 10 dias, a partir ali do dia 8 até a data de hoje, ela já acumula uma queda aí de cerca de 25%, tá? A B3 é essa linha preta aqui no gráfico e o Ibov essa linha laranja que eu coloquei aqui como comparativo. E a B3 a gente tem que lembrar que era uma empresa large cap, uma empresa de cerca de 100 bilhões de valor de mercado, tendo uma queda aí de 20 bilhões, de 25 bilhões em menos de 8 dias. E o que aconteceu? Bom, antes de explicar essa queda aqui, vamos entender o que aconteceu com essa alta aqui em todo o mercado, tá? A partir ali de julho para frente, a gente viu uma forte recuperação no mercado de ações no Brasil, o Ibov subiu, como vocês veem aqui, o índice de small caps, muitas ações têm subido nesse período, porque o mercado financeiro começou a criar uma expectativa positiva em relação ao nosso 2023, uma expectativa de que a gente veria uma estabilização e talvez um movimento de queda de taxa de juros, porque o Brasil estava conseguindo segurar ali a inflação, conseguindo controlar a inflação com um emprego robusto e também com as contas ali em dia, não devendo, né, gerando ali um superávit primário já agora em dezembro de 2022. Então essa expectativa positiva estava fazendo com que o mercado elevasse ali todas as ações do mercado e isso fez um impacto positivo em dobro ali na B3, porque quando o mercado ele está em um bom momento, ele está num ciclo positivo, mais empresas fazem IPO, mais pessoas vão para a bolsa com interesse nessa alta do mercado, né? Mais fundos imobiliários fazem emissões e tudo isso faz muito bem para a bolsa. Então, se a gente vê, a B3 e o Ibovespa têm uma forte correlação, mas a B3 acaba meio que subindo de uma forma quase que alavancada ali, em comparação ao Ibovespa que a gente vê aqui em laranja. E o que aconteceu é que quando tem um movimento contrário, um movimento negativo, um movimento em que o mercado acha que o Ibovespa, né, o mercado financeiro, o mercado de capitais, vai ficar um pouco desaquecido, a B3 sofre em dobro. Então a B3 acabou caindo bem mais do que o Ibovespa. E o que aconteceu nesses últimos 10 dias para o mercado ficar tão pessimista assim com a B3, tão pessimista assim com o nosso mercado financeiro, tá? Principalmente ali nos últimos 10 dias, a partir do dia 7, 8 de novembro, o futuro presidente Lula, né, que foi eleito recentemente no dia 2 de novembro, se eu não me engano, ele foi eleito, né? Ele começou a dar algumas declarações um pouco anti-mercado, tá? Que é bem diferente do que a maioria dos componentes ali, a maioria dos bancos, a maioria dos componentes ali do mercado financeiro esperavam. O pessoal esperava um Lula um pouco mais pró-mercado e ele tem feito declarações aí a respeito do teto de gastos, que ele já não pretende respeitar, a respeito da Bolsa de Valores, né, declarações um pouco anti-mercado, batendo ali realmente em participantes do mercado, principalmente o pessoal da equipe dele, colocando ali pautas sociais na frente de pautas econômicas, acreditando ali, pelo discurso dele, de que as duas não andam juntas, então você tem que priorizar o social e a economia, você vê depois, e tudo isso tem assustado o mercado, tá? Ao ponto de, recentemente, no evento da COP27, ele ter soltado uma frase onde ele fala, né, que as medidas que ele vai trazer para o governo a partir do ano que vem vai fazer a bolsa cair sim e vai fazer o dólar subir e paciência. Essa frase pegou muito mal, porque se a gente já sabe que ele vai tomar essas atitudes que vão fazer mal ali para o nosso mercado financeiro interno, não tem por que você investir aqui, principalmente você é um investidor estrangeiro. Se você está investindo num país emergente que já está avisando para você que não vai respeitar teto de gastos, que não vai respeitar a responsabilidade fiscal, você não precisa ficar aqui. Então, todo esse risco de percepção de risco do país aumentou bastante nesses últimos dias e a gente consegue ver isso pelo DI futuro, tá? Então o mercado financeiro negocia ali quanto ele acredita que vai ser o DI futuro, ou seja, o nosso CDI, a nossa taxa de juros no futuro. E como eu falei para vocês, vinha numa expectativa de queda, então o mercado estava confiante de que a partir do ano que vem a gente já teria um movimento de controle de gastos, né, um movimento de controle de inflação que permitiria uma queda na taxa de juros, e tudo isso se inverteu bastante nos últimos dias, fazendo com que a expectativa saísse ali de 12% de juros
para quase 15%, que foi uma das maiores níveis de juros que a gente já teve no Brasil, que foi ali no segundo mandato do governo Dilma, em 2015, 2016, foi quando a gente chegou numa taxa próxima a esse nível. Então, esse aumento de taxa de juros, esse aumento de expectativa de juros, é muito por conta também do aumento de expectativa de inflação que vem já junto com essa irresponsabilidade fiscal desse futuro governo, tá? E tudo isso, por enquanto, é só boato, porque a gente não tem ações, a gente tem falas, e a gente tem que ver realmente o que vai acontecer a partir do ano que vem, mas o mercado ele não espera, ele precifica. Então, esse risco já é sabido, o mercado precificou esse risco, e isso machuca bastante a B3, porque é menos interesse no mercado financeiro, né? Ou seja, é uma taxa de juros que vai ficar alta mais tempo, podendo até subir, ou seja, menos interesse no mercado de ações, menos interesse no mercado de fundos imobiliários. Isso faz muito mal para a B3, porque é menos volume sendo negociado ali diariamente, menos IPOs, menos investidores entrando na bolsa, menos volume de investimento estrangeiro entrando na bolsa, onde ela ganha bastante taxa, onde ela ganha bastante receita nesses movimentos, e por isso ela cai bastante além do Ibov. Mas como eu disse para vocês, né, tudo isso são boatos, são expectativas do que pode acontecer, e o mercado trabalha com expectativas, ele sempre trabalha tentando prever o futuro, mas a gente não tem certeza. Pode ser que a partir do ano que vem, quando a gente tiver um novo governo tomando posse, ele tenha medidas ali mais pró-mercado, entendendo ali que realmente essas falas foram exageradas, então a gente não sabe e a gente não pode investir com base em boatos, tá, pessoal? A gente tem que investir com base em fundamentos, então vamos para a apresentação da empresa para entender se os fundamentos dela estão melhores, se estão piores, se eles estão melhorando, se eles estão piorando. Então vamos lá para a apresentação da empresa. Seguindo aqui na apresentação da empresa, a gente já vai passar para a parte aqui do volume financeiro, para vocês entenderem o que tem acontecido com a B3, tá? Então a gente vê aqui na parte de listado, que é tudo que é negociado ali dentro da bolsa de valores, por assim dizer, e a parte de balcão é tudo que é negociado fora, né? Renda fixa, derivativos, CDBs, tesouro direto. Ela ganha dinheiro em quase que todo tipo de negociação ali no mercado financeiro. E a gente vê que ela tem um modelo de negócio bem antifrágil, por assim dizer, tá? Então ela consegue se dar bem ali, se virar bem em qualquer tipo de ciclo. Claro que a maior parte do volume dela, como a gente vê aqui, vem da parte de ações. Então, quando essa parte do volume de ações sofre algum tipo de empecilho ali, sofre um desinteresse, como a gente tem visto, acaba penalizando ela, mas ela ganha na outra ponta, como a gente vê aqui. Então a gente vê que a parte de volume de ações caiu 17% ano contra ano, tá? Terceiro trimestre de 2022 versus o ano passado, então o volume de negociação caiu. A gente já consegue imaginar que a receita caiu, né? Então ela teve um baque muito forte no volume, no interesse, no número de fusões, no número de aquisições, no número de IPO, tudo isso reduz bastante o volume dela, ao mesmo tempo que essa alta de juros faz com que as pessoas tenham mais interesse de ir para o Tesouro Direto, para os CDBs, para as LCIs, para as LCAs, e isso aumenta o volume, tá? Eles não necessariamente se anulam, apesar de a parte do balcão ter subido até mais do que a queda da parte aqui de ações, mas a parte de ações representa a maior parte do resultado delas, tá? Mas mesmo assim, é interessante de ver que no momento onde o mercado está um pouco mais estressado, ela ganha ali nas negociações de renda fixa. No momento que o mercado ele começa a se animar de novo, ela ganha com volume ali de ações. Seguindo aqui agora na parte de receita da empresa, a gente vê que ela atingiu uma receita líquida total de 2,2 bilhões, um resultado bem flat aqui, quase nenhuma variação em relação ao ano passado. A gente vê aqui novamente o reflexo desse movimento no mercado financeiro, tá? Da queda do interesse na parte de listados, ou seja, a parte de listados que é a parte mais relevante do resultado dela, teve uma queda de receita ano contra ano de 7,4%, então isso acaba machucando um pouco o resultado ali dela, porém ela vem com resultado positivo na parte de balcão, que é tudo que envolve renda fixa, e um resultado muito positivo na parte de tecnologia, principalmente ali depois que ela começou a iniciativa da Nelway, tá? Então isso aqui tem crescido muito bem. A parte de infraestrutura para financiamentos, que está muito ligada ali à parte de registro de gravame para veículos, né, para automóveis aqui no Brasil, segue ainda impactada por conta de todos aqueles problemas de queda na venda de veículos aqui no Brasil, também pela queda de produção e aumento do preço, né? A gente viu o preço do veículo novo e o veículo usado aqui no Brasil crescer bastante entre 2020 e 2021, então isso daqui ainda está penalizando um pouco a empresa, mas é uma parte menor do resultado dela, acaba não impactando tanto, tá? O que impacta mais aqui é a queda
na parte de listados, que é a parte de ações, fundos imobiliários, IPOs, emissões, isso aqui tem caído. Mesmo assim, ela conseguiu manter ano contra ano uma receita líquida bem flat ano contra ano, então isso aqui foi positivo para a empresa. E o que realmente tem prejudicado um pouco o resultado da B3 é o aumento das despesas, tá? Um aumento de 36% das despesas ano contra ano, principalmente por conta dos investimentos que ela tem feito aqui na parte de tecnologia. Investido bastante aqui, gastado dinheiro, aumentando ali o número de equipe, o número de pessoas. Ela fez lá a parte com a Neoway que tem crescido bastante. Então é um aumento de despesas que acaba prejudicando um pouquinho o resultado dela, tá? O que acaba ocasionando essa queda aqui de 10% no lucro. Porém, é um tipo de despesa que faz sentido para a B3. Ela precisa realmente reduzir a exposição dela ao quanto essa parte de ações representa do resultado dela. Então, na nossa visão, apesar do lucro ter caído, foi um resultado ali misto, mais para positivo, tá? Então a gente entende que foi um resultado mais positivo aqui para P3 nesse trimestre, visto que a gente saiu de uma taxa de juros do ano passado próximo de 5% para esse ano próximo de 13%. O resultado, mesmo assim, ela tem conseguido segurar bastante ali a parte da receita com a parte de tecnologia crescendo e com a parte de balcão crescendo também. Então, resultado até que positivo aqui para a B3. Seguindo aqui na parte de resultados, a gente chega aqui no desempenho da empresa, né, por segmento, chegando aqui na parte de listados de ações e rendas variável, aquele movimento que eu falei para vocês, né? Então a gente vê trimestre após trimestre a redução de volume e, ao meu ver, isso tende a continuar justamente por conta desse movimento de aumento de perspectiva de taxa de juros para 2022 e para 2023 e 2024. Então, a tendência é que o mercado financeiro continue ainda desaquecido, pelo menos essa parte ainda variável, por mais um tempo, mais 6 meses, mais um ano. Então, a expectativa é que continue em queda essa parte. Quando a gente passa aqui para a parte de listados de balcão, né, da parte ali de renda fixa, a gente vê um movimento contrário, então a gente vê uma alta aqui do volume, e isso daqui, então a gente vai ter uma expectativa contrária, então a gente acredita que vai continuar crescendo esse volume, com taxas de juros maiores, com maiores emissões de títulos de dívida, maiores emissões de tesouro, aumentando aqui o número de investidores interessados em se proteger também nesse momento de maior risco, de aversão a risco. Então isso daqui a gente tem uma expectativa de alta de volume nos próximos trimestres. Então o resultado do quarto trimestre de 2022 da B3 tende a ser muito parecido com esse daqui do terceiro trimestre. Aqui nessa parte de infraestrutura para financiamentos, a gente vê que a empresa vem sofrendo ali um pouquinho também desde a época lá do Covid-19. Então, a gente tem uma perspectiva que a partir do ano de 2023, se a China reduzir os lockdowns que ela tem lá, né, realmente reduzir a política ali de Covid-0 e a indústria voltar a funcionar um pouco mais próximo da normalização, pode ser que essa parte aqui volte a ter um resultado crescente, mas provavelmente nos primeiros 6 meses ali, no primeiro semestre de 2023, a gente ainda vai ver um resultado um pouco mais fraco, sem crescimento ou até com queda, porque as taxas de juros tendem a subir, como a gente viu no DI Futuro, já negociando uma taxa de juros mais alta, e isso impacta os financiamentos de carro. Então a tendência é que essa parte aqui do resultado da B3 também sofra um pouquinho. E a parte de tecnologia, que é a parte do resultado da B3 realmente que tem crescido bastante, tá? Então, desde o incremento lá da Neoway, a Neoway tem conseguido crescer e aumentar a participação do resultado da B3. A gente tem outras fontes aqui de resultado dela que vem da parte de tecnologia, a parte de serviço de dados, a parte de análise, a parte de oferecer os gráficos e os dados para as empresas do mercado financeiro, para os bancos, tudo isso ela cobra por esse serviço que ela presta e ela tem conseguido crescer. É a parte do resultado dela que tem vindo melhor, trimestre após trimestre, é a única que continua crescendo mesmo nesse cenário, tá? Ficou um pouco flat aqui entre os últimos 3 trimestres, porque é muito correlacionado ainda com o mercado financeiro, são soluções para o mercado financeiro que ela oferece aqui nessa parte de tecnologia, e se o mercado financeiro está desaquecido, as soluções também vão ser menos vendidas, tá? Mas é um resultado que tem vindo bem positivo. Quando a gente parte aqui para a parte de caixa da empresa, nesse momento, é muito importante da gente entender se as empresas que a gente tem têm uma posição de caixa sólido, e a B3 tem uma posição de caixa muito sólida, com 16 bilhões aqui de valor de caixa dela mesmo, em caixa que ela pode utilizar para pagamento de dívida, e ela tem dívida total aí de 12 bilhões. Então é uma empresa que tem mais ou menos 4 bilhões de caixa líquido.
Então, bem tranquilo a alavancagem da B3. Quando a gente passa aqui para a parte de geração de caixa, que é uma parte que interessa a muitos investidores, o que a empresa está fazendo com o caixa dela, a gente vê que após as atividades de financiamento, a B3, nesses 9 meses de 2022, gerou 2,3 bilhões de caixa aqui, e boa parte ela tem utilizado para pagar através de dividendos e para pagar através de recompra, remunerando aí o capital do investidor. Então, nessa parte aqui de gestão de caixa, a B3 sempre fez muito bem essa gestão de caixa dela, sempre gerou caixa, sempre pagou dividendos, recentemente começou a fazer recompra, sempre fez boas compras, como ela fez com a CETIP na década passada, agora recentemente esse investimento que ela está fazendo na Nelway. Então, realmente é uma empresa bem redondinha que está sofrendo aqui por uma questão que não está muito no controle dela. Ela está dentro de um setor, né, ela está dentro de um segmento que está sofrendo por conta de uma questão política, por uma questão de incerteza, uma questão de juros que não tem nada a ver com ela. É como se a B3 vendesse ali uma commodity e essa commodity começou a cair. É mais ou menos essa visão que vocês têm que ter com a B3. Ela vende produtos no mercado financeiro e o mercado financeiro tem caído. Isso impacta bastante as receitas ali dela, tá? Passando aqui para nossa nota final a respeito da B3, a gente não vai mudar nada. Setor continua nota 3, governança nota 5 e empresa nota 8. Se ela começar a reduzir a exposição dela à parte de ações e renda variável e ter um resultado ali talvez um pouco mais 25% de cada uma daquelas linhas ali representar a receita dela, ela talvez consiga aí uma nota 9 no nosso critério, beleza, pessoal? Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like nesse vídeo para ajudar a gente a chegar a mais pessoas. Comenta aqui embaixo se você tem B3, se você vendeu por conta dessa queda, se você vai manter acreditando aí que ela vai ter um ano melhor a partir de 2023, ou se você acha que realmente o mercado está certo e ela vai ter um ano difícil aí pela frente, com esse novo governo, com medidas um pouco menos pró-mercados. Deixa aí para a gente conversar, eu respondo todo mundo aí nos comentários. Bom, por hoje é só e até o próximo vídeo.